vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes e ler em 2, 3 versões diferentes para nós começarmos. Aí eu dou uma explicação em seguida e vamos tentar fazer 30 minutinhos. São 18:08, vamos ver se 18:38 a gente termina. Ore comigo aí, em nome de Jesus. Ore comigo, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos agradecidos o privilégio de poder começar um novo mês. Hoje, dia 1º de junho, abençoamos toda essa gente linda que tem me acompanhado durante o mês passado, lendo Provérbios. E agora nós vamos começar hoje. Espírito Santo, pedimos a tua ajuda. Pedimos que o Senhor nos conduza em sabedoria, em compreensão, em assimilação do texto sagrado. Vamos abrir a tua palavra, que foi inspirada por ti. Salomão escreveu, ele é o escritor, mas tu és o autor da palavra. Espírito Santo, caminhe conosco. Lembre as pessoas que estão aqui, traga pessoas novas para começarem esta jornada conosco, de tentar entender o livro de Eclesiastes, livro tão negligenciado, com um assunto tão extraordinário e tão profundo. Nós queremos ler dependendo 100% da ajuda do teu Espírito. Esteja conosco durante esses dias, abençoe todas as pessoas sintonizadas conosco. Queremos ler sobre a tua unção, queremos que a palavra logo seja transformada em palavra rema e que sejamos abençoados com a leitura da tua palavra. Esse tempo não é um tempo desperdiçado, esse é um tempo, é um investimento que estamos fazendo, esses 30 minutos diários com a tua palavra. Obrigado, oramos agradecidos em nome de Jesus. Vamos colocar na tela para que você leia comigo. Vamos colocar na tela. Aí está o livro aos Eclesiastes. Seja muito bem-vindo você para poder participar. Você que participou comigo durante o mês passado de Provérbios, vamos começar agora essa nova jornada no livro de Eclesiastes. Preste bem atenção, ache um local para você poder assimilar, se você tiver condições de poder fazer isso, e vamos tentar entender um pouco do livro aos Eclesiastes. Nós vamos ler todos os versículos, são 18 versículos. Eu vou ler na versão revista e corrigida. Presta atenção, me acompanhe, por favor, na leitura. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades. É tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas estas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser delas, não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Eu,
O pregador fui rei sobre Israel em Jerusalém. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvários e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Veja, esta é a Revista e Corrigida, é um português um pouco mais arcaico. Eu quero ler com você pelo menos alguns versículos da Revista e da NVT, da Nova Versão Transformadora. Não se preocupe, nós vamos tentar entender versículo por versículo. Mais tarde, vamos caminhar em Eclesiastes com a ajuda de Deus. Então não se preocupe se você não entendeu muita coisa. É só para você ter uma noção de que Eclesiastes não é um livro assim tão fácil e tão simples. Mas veja uma linguagem mais contemporânea. Diz assim: estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois vai para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz: isto é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado, e as gerações futuras tão pouco se lembrarão do que fazemos hoje. Veja Salomão filosofando consigo mesmo. Por que este livro está na Bíblia? Qual o propósito de, se existe um livro filosófico na Bíblia, é este, o livro de Eclesiastes, onde o escritor Salomão questiona, navega, viaja e faz perguntas. Estas são algumas de muitas que virão pela frente, de contemplações de um rei que olha para a natureza, para as circunstâncias da vida, para o fruto do seu trabalho e chega à conclusão de que nada vale a pena. Vamos dar uma olhadinha. Nós aprendemos a admirar apenas os 10 versículos primeiro da Nova Versão Internacional. Uma coisa que a gente precisa fazer para entender Bíblia é lê-la muito, porque ela se interpreta a si mesma. Então, se a gente quer entender Bíblia e não ler Bíblia, a gente não vai entender Bíblia. Então, já lemos 2 vezes, vamos ler a terceira. Lemos na Revista e Corrigida, lemos na Nova Versão Transformadora, agora vamos ler na NVI. Só os 10 primeiros. Não se preocupa que eu vou voltar depois, versículo por versículo. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém.
Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo. Bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão tampouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Meu Deus! Esse é um dos livros mais complexos do Antigo Testamento, de toda a Bíblia. É um livro filosófico, poderíamos assim colocar. E nós vamos tentar aprender um pouquinho. Vamos fazer um pouco diferente do que fizemos com Provérbios, tá bom? Vamos tentar fazer um pouquinho diferente. Espero que o som esteja bom para você. Vamos lá, vamos seguir. Deixa-me compartilhar com você algumas coisas. Primeiro, eu vou me utilizar muito deste comentário bíblico expositivo. É um dos mais dignos, os mais respeitados, não vai ser a nossa única fonte de pesquisa. Vamos olhar muito Matthew Henry, e vamos olhar também o Champlin e outros de renome que entendem e que são pessoas que nos dão segurança naquilo que nós falamos. Sempre é bom poder olhar vários pontos de vista diferentes. Bem, nós não queremos ir longe. Hoje a introdução é a seguinte. Vamos tentar entender aonde está localizado o livro de Eclesiastes, ok? Primeira coisa que você precisa entender é que esta palavra, nós vamos voltar a ela, depois eu vou mostrar para você. Esta palavra Eclesiastes, o que significa Eclesiastes? Eclesiastes não significa nada mais, nada menos do que pregador, a palavra pregador. Alguém que expõe uma mensagem. E por isso Eclesiastes no hebraico significa pregador. Muito fácil de você entender isso. Depois, se você quiser, eu coloco o comparativo no hebraico como no grego. Pregador, esse é o livro do pregador. Pregador que questiona, que viaja e que procura entender a razão da existência. E sobre isso nós vamos falar, e essas 2 ou 3 primeiras aulas nossas aqui, embora muito simples, elas são imprescindíveis, elas são a estrutura, elas serão a base de tudo aquilo que a gente vier construir em cima. As pessoas, eu me preocupo com as pessoas que vão entrar depois de quarta-feira para poder entender este livro. Hoje é o dia 1º de junho, porque não entenderão se não entenderem essa introdução nossa aqui hoje. Hoje, amanhã e depois da manhã, quarta-feira, possivelmente nós fiquemos esses 3 dias nos 3, 4, 5 versículos primeiros do livro de Eclesiastes. E eu quero localizar você. Quero fazer com que você entenda um pouco sobre o que Salomão quis expressar aqui. É muito importante você entender, em primeiro lugar, o seguinte. Salomão teve 3 fases na sua vida. Eu fiz algumas anotações, coloquei aqui do meu lado. Salomão teve 3 fases na sua vida. A primeira fase de Salomão foi Salomão e Deus.
foi quando Deus apareceu para ele e disse: pede-me o que tu queres e eu te darei. Olha que privilégio, que coisa extraordinária. Em sonho, Deus lhe apareceu e lhe dá o direito de pedir o que ele quisesse. Essa é a primeira fase da vida de Salomão. Você não vai entender Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão se você não se localizar dentro dessas três fases da vida de Salomão. Segundo lugar, a segunda fase da vida de Salomão é Salomão longe de Deus, quando as mulheres perverteram o seu coração. Nós vamos tentar localizar quando isto aconteceu para você nos próximos dias. Primeira fase, Salomão e Deus. A segunda, Salomão distante de Deus. O homem que nós esperávamos que jamais se alongasse de Deus. O homem que teve uma experiência extraordinária. Isso é uma mensagem para todos nós, porque uma mensagem que deve achar um local muito especial no nosso coração. Se Salomão, que foi Salomão, que experimentou Deus como poucos, se afastou de Deus, qualquer um de nós pode se afastar se não tiver cuidado. Que Deus tenha misericórdia. Por isso que Paulo escreve dizendo: quem está em pé, cuide para que não caia. Que Deus, ninguém deve vestir um salto alto, achar que está acima das questões da vida, que está acima dos demais, porque nós nunca estaremos. Estamos sujeitos às alterações desse tempo presente, aos questionamentos que a vida nos oferece, e podemos ser ludibriados por um adversário cruel que vem para roubar, matar e destruir. Se Salomão se desviou, tendo as experiências que ele teve, o pai que ele teve, o pai dele foi o maior homem do Antigo Testamento, o homem segundo o coração de Deus. Ele teve exemplos mil, embora o seu pai foi um homem de guerra, um homem sanguinário, mas ele teve experiência de ver o quanto Deus tinha compromisso com Davi, o quanto Davi primeiro tinha compromisso com Deus, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Então, a segunda fase na vida de Salomão é quando Salomão se alonga, se distancia de Deus. Depois nós temos a terceira fase de Salomão, que é quando Salomão retorna para Deus. Então, primeiro, é Salomão e Deus, uma comunhão incomparável como poucos tiveram. Pede-me o que tu queres e eu te darei. E a intimidade dele com Deus era tão grande, a visão de ser útil ao povo, que ele disse: dá-me sabedoria. Ele podia pedir qualquer coisa. Ele pediu sabedoria. A segunda fase, ele se afastou de Deus. Terceira fase, ele retorna para Deus. Não há absolutamente um versículo na Bíblia, mas que demonstre que Salomão se arrependeu, senão o próprio livro de Eclesiastes, quando colocado desta forma. Porque nós acreditamos que o livro de Eclesiastes é uma autobiografia de Salomão. É quando ele retorna para Deus e demonstra o período que ele passou longe de Deus. Tudo que ele escreve aqui nesses 12 capítulos, ele retrata o seu período de desviado, de distanciado de Deus, quando o seu coração foi pervertido e se alongou de Deus. Então é muito importante você entender isso. Ele escreveu 3 livros, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Escreveu o Salmo 72 e escreveu o Salmo de número 127 da Bíblia. Cantares. Quando foi que Salomão escreveu o livro de Cantares? Ele escreveu o livro de Cantares, que conta a história dele com Sulamita. O que dissermos, temos que ter cuidado para não entrarmos no campo da heresia, porque nós não temos detalhes bíblicos. A Bíblia diz que havia uma moça que na velhice de Davi, quando ele já estava avançado em idade, a Bíblia diz que uma donzela, uma jovem, aquentava os seus pés, e essa moça se deitava nos pés de Davi para aquecê-lo. Está na Bíblia essa história. Alguns se aventuram a dizer que esta moça era a Sulamita, a mulher mais linda daquela época. Dá-nos a entender o livro de Cantares de Salomão. Quando você lê Cantares de Salomão, você vê
um jovem extremamente apaixonado por Sulamita, empolgado com o amor. É claro que ali existe uma relação espiritual entre Israel e Deus, entre a igreja e Jesus, mas são aplicações secundárias, porque a aplicação primária do livro de Eclesiastes é a história de amor entre um homem e uma mulher. E este homem era Salomão e esta mulher era Sulamita, que ele a encontrou a princípio, quando nós mais tarde até podemos estudar um pouco acerca de Cantares de Salomão, propósito hoje é entendermos um pouco de Eclesiastes, mas conta que a princípio Sulamita não sabia que Salomão era Salomão, ele não se revelou, mas aos poucos ela foi descobrindo que ele era o rei de Israel e eles estavam já apaixonados. Sulamita foi a mulher da vida de Salomão. Se houve uma mulher que o impressionou, que ele devotou toda a sua atenção e todo o seu amor, essa mulher foi Sulamita. E a história de Cantares de Salomão é para retratar os seus capítulos, é para contar essa história. Então, foi o primeiro livro que Salomão escreveu, foi Cantares de Salomão, na época em que, na sua primeira fase, quando ele tinha um profundo relacionamento com Deus. Ele estava muito bem com Deus, muito bem com Sulamita, muito bem com o povo de Israel. Ele era um rei extraordinário, não houve guerra no seu tempo. Salomão significa Deus de paz, então houve muita paz, não houve guerra nos dias em que ele reinou, 40 anos sobre Jerusalém e sobre Israel. Este foi o primeiro livro que ele escreveu. O segundo livro que ele escreveu, já na fase adulta, mais experiente, é o livro de Provérbios, quando ele nos ensina a viver bem em sociedade, a fim de que os homens vivam em sabedoria, saibam se relacionar, tenham paz uns com os outros, saibam o que falar, como se relacionar com esposa, com vizinhos, com amigos, como criar filhos, como não ser tolo. Ele mostra a insensatez do homem que não tem temor de Deus. Então, o livro de Provérbios é um livro extraordinário, nós terminamos de lê-lo ontem. Ele escreveu, diz a Bíblia, 3.000 provérbios. Provérbios é uma frase, é uma sentença de sabedoria, pois ele escreveu 3.000. São pensamentos que contêm muitas lições em poucas palavras. Isso é um provérbio. É uma frase que tem muitos ensinamentos em poucas palavras. Diferente de nossas falas comuns, que tem muitas palavras, às vezes, e pouca coisa proveitosa. Então, na fase adulta, ele escreve o livro de Provérbios. Nós acreditamos que tanto Cantares de Salomão quanto Provérbios foram escritos na sua primeira fase, quando Salomão estava de mãos dadas com Deus, quando a comunhão de Salomão com Deus era tão profunda que Deus visitava o seu quarto em sonhos. Esta é a primeira fase da sua vida. Depois nós temos o livro de Eclesiastes, que é o livro em apreço, que nós estamos começando uma jornada hoje de 30 minutos. Temos só mais 9 minutinhos para terminar, porque eu quero tentar enxugar e fazer diferente do que fizemos com Provérbios. Então, primeiro Cantares de Salomão, depois Provérbios, depois Eclesiastes. Eclesiastes acreditam, inclusive, o escritor do comentário bíblico expositivo, que é muito bom, muito salutar, Champlin e tantos outros escritores, teólogos renomados, acreditam que Eclesiastes foi escrito na sua idade avançada. Ele escreve Eclesiastes na velhice, pouco tempo antes de morrer, depois de se decepcionar com a ilusão das coisas que a vida oferece. Agora, por favor, entenda essa frase. Salomão escreve-nos o livro de Eclesiastes mostrando-nos o tempo que ele estava afastado de Deus. Portanto, o livro de Eclesiastes é escrito numa ótica de um homem que pensa só no presente, que pensa só em viver uma vida feliz longe de Deus.
de alguém que tenta compensar o seu relacionamento com Deus através de alguma coisa. E aí a gente vai estudar a partir de hoje, vamos entrar, eu creio que não amanhã, mas na quarta-feira, o que ele tentou colocar no lugar de Deus. Uma vez que ele perdeu a comunhão com Deus, ele tentou compensar isto com coisas. E nós vamos ver no capítulo 1 quais foram estas coisas que tentaram ocupar o lugar de Deus na vida de Salomão. Então, essa base que nós estamos explicando, embora seja muito simples, o poço é fundo, o balde é pequeno e a corda é curta para poder mergulhar em grandiosidade da grandiosidade da palavra de Deus, mas eu espero poder contribuir, porque sem essa explicação, nós não entenderemos o livro de Eclesiastes. Principalmente se você não entender que é o período em que Salomão está desviado. É a ótica de um homem, nós vamos ler aqui, não vou pregar, eu vou dar uma aula, eu vou mostrar para você aqui que Salomão tenta compreender o mundo, tenta viver uma vida sem comunhão com Deus, e aí ele tenta compensar isso de diversas formas. Então é muito importante você entender isso. Relembrando, ele teve 3 períodos com Deus, longe de Deus, quando ele retornou para Deus. A primeira fase da sua vida ele escreveu Cantares de Salomão e Provérbios, e na sua última fase, já com a idade avançada, ele escreve o livro de Eclesiastes, que é muito importante você entender. É uma autobiografia contando... guarde essa frase que eu vou dizer. O propósito do livro de Eclesiastes é mostrar para todo mundo, para mim e para você, que a vida sem Deus é uma vida que não vale a pena. Este é o assunto de Provérbios. A vida sem Deus é uma vida que não vale a pena. É correr atrás do vento. Tudo não passa de vaidade. E a gente vai tentar entender essas palavras, correr atrás do vento, vaidade, aflição de espírito, e que proveito nenhum há debaixo do céu. Vamos compreender aqui alguma coisa, isso é básico. Sem isso você não entende o livro de Provérbios, de Eclesiastes, Sem isso você não entende o livro de Eclesiastes. Vamos tirar aqui algumas coisas importantes. Veja, Deuteronômio, capítulo 17, do versículo 14 a 17, a lei dizia que o rei, observe, porque ninguém, absolutamente ninguém, cai de uma hora para outra. Como que é o homem mais sábio da terra? O homem que tem uma comunhão com Deus, que Deus se revela no seu quarto. Embora não fosse a dispensação do Espírito, Salomão conhecia Deus, ele temia Deus. Mas ninguém cai de uma hora para outra. As pessoas vão descendo degraus dia após dia, vão perdendo aos poucos a sensibilidade. E daqui a pouco a queda em si é apenas mais um degrau de muitos que vinham acontecendo na sua história. As pessoas devagar se distanciam de Deus. Devagar elas perdem a sensibilidade. Ninguém um dia está em profunda intimidade com Deus e outro dia no pecado. Não, queridos, não, amigos. As pessoas vão devagarzinho se distanciando de Deus. É mais ou menos aquela história que você já ouviu falar tantas vezes, né? Do sapo. Se você pega um sapo e joga dentro de uma panela de água fervendo, ele salta. Mas se você colocá-lo dentro da panela com água fria e aos poucos você for aquecendo, ele morre dentro da panela, cozido, e não sai dali, porque ele vai se acostumando com o ambiente e daqui a pouco ele morre cozido. É isso que o diabo muitas vezes faz. Não esqueçamos, eu e você, ele era o homem mais sábio de todos os tempos. Não queira comparar Jesus, que Jesus é incomparável. E mesmo assim, por isso que Paulo escreve para nós termos cuidado com o engano do pecado. Mesmo assim, ele foi ludibriado pelo pecado. Veja que o homem mais sábio deste mundo, isso é uma lição para mim e para você, que precisamos depender de Deus todos os dias.
Eu preciso de Jesus todos os dias. Não quer dizer que porque eu tive uma experiência com ele há 10 anos atrás, eu não preciso dele hoje. Eu precisei dele esta manhã para beber água fresca na sua presença e vou precisar dele amanhã e depois da manhã. Continuadamente eu preciso sentir o Espírito de Deus dentro de mim e ser renovado a cada dia. Então isso é muito importante você entender. Salomão era o homem mais sábio e mesmo assim ele foi enganado. Agora não esqueça, as pessoas olham muito para a mitologia grega e acabam se confundindo. Quem enganou Salomão foi Satanás, Lúcifer. E Lúcifer não é de chifre, Lúcifer não tem um tridente na mão e não tem uma aparência horrível, e nem perdeu as suas características, ele continua, só Deus está acima dele. Ele não é onisciente, mas ele é o ser mais sábio que Deus já criou. E Salomão foi enganado por Satanás, como qualquer um de nós. É por isso que precisamos estar escondidos à sombra do Onipotente, que Deus nos livre da mão de Satanás, que é um adversário com ciladas astutas, segundo Efésios capítulo 6, e que vem de mansinho, e que muitas vezes não vem como Satanás, como o Salmo de número 124, às vezes ele vem como uma fera raivosa, mas às vezes ele vem como um laço do passarinheiro. E se Salomão caiu, qualquer um de nós nunca coloque os pés num salto alto e diga, eu nunca vou desviar, eu nunca vou entristecer a Deus, porque você já pode ser o próximo candidato a cair. Por isso Paulo diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos ajude. Entenda isso, por favor. Salomão foi caindo, eu estou começando a terminar. Salomão foi caindo aos poucos. A lei dizia, e como rei ele sabia, que, primeiro, o rei não poderia ter muitos cavalos. O rei não poderia, e ninguém teve mais cavalos do que Salomão. Segundo, a lei dizia que não poderia jamais fazer o povo voltar ao Egito. Ele fez aliança com o Egito. Terceiro, a lei dizia que o rei jamais poderia ter muitas mulheres. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. E essas mulheres não eram frutos do seu amor por elas, absolutamente. A mulher da sua juventude, a mulher da sua vida, foi Sulamita, a de Cantares de Salomão, que com certeza deve ter sofrido muito. O que dissermos é conjectura, a Bíblia não diz. Mas além de Sulamita, a esposa do seu coração, o amor da sua vida, ele teve mais 700 mulheres e 300 concubinas. E o que eram essas mulheres? Essas mulheres não eram nada mais, nada menos do que tratados políticos que eram feitos com os reis, casando-se com as filhas ou as principais mulheres das nações vizinhas em troca de bens, de ouro, de favor, de pacificação. Era uma maneira, era uma forma política de poder deixar as coisas em paz. Eu tenho certeza absoluta no que eu falo. Essas mulheres não foram frutos do seu amor. O fruto do seu amor foi Sulamita, mulher de Cantares de Salomão. Então, a lei dizia, se você ler lá em Deuteronômio, capítulo 17, que o rei não poderia ter muitas mulheres. Aliás, a poligamia nunca foi permitida por Deus. Deus nunca permitiu que o homem tivesse mais do que uma mulher. E o próprio livro de Cantares de Salomão prova isso. A vida entre um homem e uma mulher. Salomão e Sulamita. Salomão e Sulamita. A mulher da vida de Salomão foi uma, que foi Sulamita. Então não se podia ter muitas. Deus fez vista grossa, e isto foi corrigido por Jesus quando ele veio, e reiterado diversas vezes pelo apóstolo Paulo, mas não é o assunto em pauta. Bem, em quarto lugar, o rei não poderia possuir muito ouro e muita prata. É bíblico, estava lá em Deuteronômio, o rei não poderia. Pois nesse livro de Eclesiastes nós vamos aprender que ninguém no mundo teve tanto ouro e tanta prata como Salomão. Bill Gates era pobre perto da riqueza de Salomão, comparado com a riqueza de Salomão. Ele foi o homem, sem dúvida nenhuma, mais rico do mundo de
todos os tempos. Duas lições aqui. Primeira, para terminarmos, Salomão não teve exércitos inimigos para derrotar. Todos os inimigos de Salomão, os exércitos vizinhos, haviam sido derrotados. E esta primeira lição, ele foi derrotado por si mesmo, por ele mesmo. Às vezes é fácil nós derrotarmos inimigos exteriores. Às vezes é complicado lidar com o inimigo interior ou os inimigos interiores. Então, primeira lição que nós temos aqui é que não tinha inimigo para derrotar. Ele foi derrotado por si mesmo. Você não vê amonitas, você não vê moabitas, você não vê filisteus, você não vê ninguém derrotando Salomão. Salomão foi derrotado por si mesmo. Segunda lição aqui, suas riquezas favoreceram as tentações. Os muitos banquetes, as muitas festas, as muitas mulheres eram apenas aparência de felicidade. Na verdade, trouxeram mais decepções do que bênçãos na sua vida, que o fez exclamar: vaidade das vaidades, tudo não passa de vaidade. Estamos falando de Salomão, meus amigos, o homem mais rico e o mais poderoso da terra. E não o mais rico e mais poderoso, o homem mais sábio de todos os tempos. Era o único homem que nós poderíamos dizer: este é um homem feliz. Pois ele conta na sua autobiografia, Eclesiastes, que ele tentou ser feliz longe de Deus. É um livro lindo, quando você tem essa ótica, esta compreensão. Se você começar a ler o livro de Eclesiastes hoje, só com essa pequena e simples ilustração que eu lhe dei, você vai começar a entender Eclesiastes de uma forma muito maior. Você vai ver que os questionamentos que ele faz ali, que é melhor ir na casa onde tem luto do que numa casa onde tem festa, que assim como morre o tolo, morre o sábio, e que nada tem proveito debaixo do céu. Era a visão de um homem que tentou colocar todas estas coisas no lugar de Deus e chegou à conclusão de que a vida sem Deus não vale a pena. Bem, hoje nós ficamos por aqui, terminamos os nossos 30 minutinhos. Se você tiver alguma pergunta, estamos transmitindo pelo Facebook, escreva. Se eu não souber, eu vou procurar ajuda de amigos nos livros para poder me introduzir amanhã às 6 horas, das 6 às 6h30. Hoje nós começamos às 6h10, terminamos 6h45 agora, 35 minutos. Todos os dias eu quero ficar assim, durante 30 minutinhos com você durante esse mês de junho, trazendo explicações. Estamos fazendo um pouco diferente do que nós fizemos com Provérbios. Embora, a partir de quarta-feira, amanhã eu vou dar mais uma explicação. Eu vou colocar alguns conceitos do livro de Eclesiastes e na quarta-feira, sim, nós vamos pegar a Bíblia, colocá-la no seu smartphone e vamos na sua tela do seu computador, do seu iPad, e vamos pegar a nova versão transformadora, revista e corrigida, e aí vamos tentar discorrer versículo por versículo, de maneira que nós temos um longo caminho pela frente, tá bom? Fica comigo. É para eu estar aqui durante esses 30 minutos, para mim é um prazer, embora seja, por um lado, complicado, porque as coisas estão começando a voltar ao normal aqui na América, nesse tempo de pandemia. Daqui uns dias o templo está sendo liberado, os muitos compromissos vão chegar, mas eu sou profundamente abençoado, eu creio que eu sou o mais abençoado de pesquisar para trazer a simplicidade disso para você. Espero que Deus abençoe a sua vida. Chame alguém para vir aprender Eclesiastes conosco durante esse mês de junho. Eu creio que até o dia 30 de junho nós vamos ter concluído os seus 12 capítulos. Tem muita coisa linda pela frente. Pai, obrigado pela oportunidade de poder estudar um pouquinho de Eclesiastes juntamente com os meus irmãos. Eu quero abençoá-los todos, gente de perto e gente de longe. Nós temos através do Facebook pessoas da Europa, pessoas da Ásia, no Japão, do Brasil e aqui da América, que estão me acompanhando nesse aprendizado. Nós estamos tentando compreender um pouco do livro de Eclesiastes e pedimos ajuda do Teu Espírito. Nós queremos armazenar este livro no nosso reservatório, para que no momento apropriado o Senhor transforme em palavra rema, que queime dentro de nós, e que nós possamos aprender com os erros de Salomão, Senhor, que nós olhemos
tudo aquilo que ele se equivocou, que ele errou, que nós não precisamos andar nos mesmos caminhos para saber que a vida sem o Senhor não vale a pena ser vivida. Oh, aleluia! Deus abençoe sua vida, obrigado por ter me acompanhado. Amanhã às 6 horas da tarde, se Jesus não voltar, porque eu estou aguardando por ele,